Quando a gente fala da mulher, Cristiane, e como que a mulher precisa se desenvolver, precisa estar mais à frente, precisa se valorizar, é inevitável falar dos erros dos homens. E muitas vezes acontece dos homens serem como responsabilizados por todas as dificuldades que as mulheres enfrentam. A mulher, ela sofre muito, né, com as próprias inseguranças e com os relacionamentos. Então, a mulher, ela é muito sentimental. Normal isso. Eu sou sentimental, nós somos muito sentimentais. Então, quando nós passamos por situações, nós normalmente sofremos mais, ou talvez aparentamos sofrer mais do que os homens. Então, sempre a mulher precisa muito disso. Só que você desejar que a mulher seja feliz, falar para a mulher, olha, você tem que se valorizar, você tem valor. Tudo que você faz pela mulher, assim, você fala para ela, você mostra que ela é importante na sua vida, tudo isso é legal, é válido, mas não vai resolver os problemas que as mulheres têm, pelo menos no relacionamento. E não adianta a gente tentar colocar homens e mulheres numa balança, porque não existe essa balança e não existe uma forma perfeita de aporcionar os erros. Existem erros para os dois lados. Homens cometem muitos erros sozinhos em relação à mulher, quando estão em um relacionamento. Mulheres também cometem muitos erros sozinhas e quando estão em um relacionamento. Há erros para os dois lados. O que nós precisamos fazer é deixar de pensar muito no coletivo e passar a pensar mais no individual. Porque é aí que você tem todo o poder. Nós não temos o poder de mudar completamente a sociedade. A gente só pode mudar a sociedade ao nível que a gente muda a si mesmo, quando a gente começa a melhorar os nossos próprios comportamentos. E é sobre isso que nós queremos falar aqui hoje. Por favor, mulheres, prestem atenção. Nós não estamos dizendo aqui que você é responsável, culpada pelos erros dele, não. Repete, por favor. Repete, por favor. Repetindo, nós não estamos dizendo que a mulher é culpada pelos erros do homem. Não. Nós estamos falando aqui que muitas vezes a mulher lida de forma errada com os erros do homem. E ela potencializa, ela se junta aos erros dele, ao invés de se destacar e ser melhor. Ou seja, ele tem erros, sim. Nós estamos tentando ajudar ela a lidar com os erros dele, tá? Vamos lá, 5 erros que a mulher comete. Vamos lá, o primeiro erro é ser ingênua. E a gente está sempre tratando aqui do ponto de relacionamento, tá? Quando a mulher é ingênua em relação ao homem, isso quer dizer que ela releva muitas coisas, muitas informações. Ela olha o homem e ela pensa assim, não, esse aqui é diferente. Esse aqui, eu não preciso saber do passado dele. Não, eu sei que ele tem um probleminha com vício, eu sei que ele teve lá um passado com a ex. Mas eu vou mudar, ele vai mudar, porque ele me ama. Ele agrediu a ex-mulher. E ele falou também que ele me ama mais do que a ex-mulher. Se envolveu com coisas erradas, com crime, mas ele vai se apaixonar por mim e ele vai mudar. Eu vou mudar a vida dele. Eu vou fazer esse homem, outro homem. Inclusive, eu vou dar um filho para ele, que assim, ele como pai, ele vai ser mais responsável. E é esta mulher ingênua que muitas vezes entra em relacionamentos abusivos, sofre muito, às vezes perde até a vida. Quer dizer, Renato, ela tem a intenção certa. Né? Ela está sendo uma pessoa legal, ela está querendo mudar uma pessoa, né? Ela está querendo ajudar o homem, ela está querendo... eu acredito em você. Né? Nós não estamos falando da intenção, a intenção é certa, mas a questão é que essa ingenuidade sua faz você sofrer. Você sofre porque você você acredita muito numa pessoa que ainda não provou para você que é digno de você. Contrário de ser ingênua, é você saber que existem homens bons no mundo e existem homens maus. Existem homens que estão preparados para tratar bem uma mulher e homens que estão preparados para tirar vantagem de uma mulher. Você não pode ser ingênua e achar que só porque um homem olhou para você, disse que amava, que ia
casar com você, que ia fazer você a mulher mais feliz do mundo, que aquelas palavras são de fato verdadeiras. E nós não estamos falando para ela ser uma pessoa desconfiada, mas ela tem que Prudente. validar. Ela tem que ser prudente. Exatamente. Segundo erro, ela facilita demais. Muitas vezes a mulher, por causa da carência, porque ela quer ter alguém, nós sabemos que uma das características principais da mulher é se sentir amada, se sentir desejada. E muitas vezes, por causa dessa carência, ela vê lá a amiga com o namorado, ela vê a irmã com o namorado, ela vê as amigas da escola, do trabalho, fulana casou, o tempo está passando, eu estou sozinha. Então, ela baixa os seus padrões para que ela possa estar em um relacionamento. Ela facilita, digamos, a entrada do homem na vida dela. Uhum. Então ela está lá num barzinho, ela está lá numa balada, ela está no local de trabalho, ela está na faculdade e por muito pouco ela se entrega. Ela não deixa ele trabalhar, ela não deixa ele provar nada para ela. Ela simplesmente facilita tudo. Ela vai lá e no primeiro momento que ele dá atenção, ela não dificulta. Sabe, assim, porque quando você está carente ou quando você acha, por exemplo, que você já está na idade, que você tem que arrumar alguém e você acaba querendo, assim, pensando assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Então tem aquela pessoa que não toma atitude, que não faz, que não está querendo compromisso e aí você vai lá e fala assim, tá bom, vai, sem compromisso. Uhum. Né? Quer dizer, ela facilita para ele, porque ela pensa assim, não, se eu não fizer nada, ele não vai fazer, e eu vou ficar sem. Então nessa, ela está habilitando aquela pessoa a partir o coração dela, porque ele já deixou claro, eu não quero me casar, eu não quero compromisso, eu acabei de sair de um relacionamento. Às vezes ela se entrega, Renata, até uma pessoa que ainda está em outro relacionamento, né? Quer dizer, ela facilita para a pessoa, ela não deixa a pessoa provar para ela que é digna, que ela é digna. E isso é comportamento humano básico, psicologia humana básica. Tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que a gente tem facilidade de conseguir, a gente tem facilidade de deixar. Porque é fácil. Tem uma fácil aqui hoje, se essa foi fácil, tem outra fácil ali, eu deixo essa aqui e vou para outra. Ela está educando ele assim, tipo, se um monte de mulher facilita para os homens, então eles pensam assim, a fila anda, eu não preciso lutar por ninguém porque eu sempre vou ter uma disponível para mim. Terceiro erro que muitas mulheres cometem, isso aqui normalmente segue essa mesma sequência, ela decide a ser igual os homens porque ela está errados. machucada. Aqui ela se machucou porque ela nos dois primeiros creu, pontos. Depois ela tentou fazer alguma coisa para resolver, agora ela então ficou revoltada e fala, então agora eu vou ser igual. Ela começou como princesa da Disney, né? Aquela antiga princesa da Disney, que a princesa da Disney hoje já é diferente, mas ela começou como princesa da Disney antigamente, ela facilitou, ela creu no amor de forma ingênua, aí se machucou. Aí então ela diz assim, então eu vou fazer agora igual os homens. Se os homens usam e jogam fora, eu também vou usá-los agora e vou jogá-los fora. Se eles podem, eu também posso. Se o homem quis me dominar porque ele tem o dinheiro, então agora eu vou ganhar o meu dinheiro e não vou depender de homem nenhum. Então ela decide assumir o papel do homem cafajeste que foi cafajeste com ela. Então agora ela decidiu o que ela vai fazer com eles. Então, novamente, ao invés de elevar o nível, ela abaixa o nível. Ela vai lá para baixo. Fizeram comigo agora, eu vou fazer com os outros também. Então ela se torna igual àqueles homens que ela condena. Vamos falar aqui, continuar nos 5 erros. Já falamos da mulher que foi ingênua, a mulher que facilita, a mulher que passa a ser igual ao homem. E o 4º erro é o seguinte. Ela diz assim, eu mando. Se eu for entrar em um relacionamento, quem vai mandar sou eu. O homem não vai mandar em mim. Então ela decide que para não sofrer, ela tem que botar o homem debaixo do pé dela. Então, porque ela trata o homem desse jeito, ela acha que ela não vai sofrer nas mãos de nenhum homem. Só que se ela conseguir um homem que se sujeite a isso, a esse tipo de tratamento, que normalmente não tem,
Mas se ela conseguir um, sempre encontra, né? Um ou outro. Esse homem ela vai desprezar. Esse homem ela vai achar um banana. Porque ela não vai ter nenhum respeito para com ele. Porque ela trata com medo, ela trata de forma desrespeitadora e ela não vai ter nenhuma admiração por esse marido. Quer dizer, é um tiro nos dois pés. E o último erro que muitas mulheres cometem é esse aqui. Depois de tudo que ela passou, ela chega à seguinte conclusão: homem não presta. Homem não presta, então você quer saber? Eu vou só trabalhar, ganhar meu dinheiro. Às vezes a mulher passa a se relacionar com outras mulheres porque ela pensa assim, já que homem não presta, então a mulher me entende. Então ela simplesmente descarta o homem da sua vida. Ela descarta completamente a figura masculina da sua vida. E vive para falar mal do homem, vive para descartar o homem, para apontar os erros do homem e se fechar completamente para um novo relacionamento. Quer dizer, todos estes erros aqui simplesmente multiplicam os erros e faz atrair o tipo de homem exatamente que ela não quer. E se torna uma pessoa também amargurada, né, Renato? Que a gente vê hoje muitas mulheres amargas, que vivem reclamando, murmurando, que vivem, se odiando. Porque quando você tem mágoa, isso é uma mágoa, tá? Quando você fala que o homem não presta, isso é uma mágoa, você tem mágoa dos homens. Essa mágoa está dentro de você, é um veneno que você carrega. Então, toda vez que acontece alguma coisa, aí você vê nos noticiários, tudo, aquilo ali só aumenta ainda mais a mágoa, ainda mais o ódio, e você vai cada vez ficando essa pessoa mais fria, que é justamente aquilo que você odiava lá no início, quando você apenas era uma menina ingênua. Você odiava isso, quer dizer, você acaba se tornando essa pessoa que tanto se machucou. Você se machuca. Você se machuca, você machuca os outros, você machuca seus filhos. Porque não pense que uma pessoa que odeia outras é uma pessoa feliz. Não tem como. Que o ódio não combina com amor. Então, você não consegue amar, você não consegue fazer ninguém feliz, você não consegue ser uma pessoa agradável porque você tem muita amargura. Quer dizer, todas essas 5 formas de lidar com os erros dos homens são erradas, é uma forma de se posicionar da forma errada e acabar potencializando os seus problemas. Tipo assim, eu não gosto de quem você é, vou me tornar como você. Então, qual é a solução? Qual é a forma correta? Esse último quadro mostra como que a mulher deve lidar com isso. Ela deve aprender o seu valor, se dar o valor, para que o homem, então, possa tratá-la com o valor que ela primeiramente se dá. Quando nós encontramos uma pessoa que se respeita, que se valoriza, nós automaticamente passamos a respeitar e valorizar aquela pessoa. Isso serve para a mulher e para o homem também. Mas se você não sabe fazer isso, então você entra nesse redemoinho, esse jogo que a sociedade fala, porque a sociedade, infelizmente, que ninguém está ganhando, né? Jogo que ninguém promove esse tipo de comportamento. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.